Conquistas como o direito de votar, estudar e trabalhar, tal qual os homens sempre o fizeram, a mulher também provou que é capaz, conquistou e está conquistando seu lugar. Será que o movimento feminista colaborou com estas conquistas? As mulheres eram consideradas tontas, bobas, pouco inteligentes, inofensivas. Então, muita mensagem foi passada através do feminismo. A década de 60 significou o marco de grandes inflexões para a sociedade contemporânea. Uma nova geração de jovens inseridos na prosperidade material e tecnológica de um mundo em transformação trouxe novas maneiras de pensar e se expressar. Antigamente, o que você tinha? Você tinha uma sociedade aristocrática que não falava de direitos das pessoas, falava de prerrogativas dos nobres. Então, os homens, de forma geral, também não tinham direito. Quem tinha prerrogativas, porque não eram direitos, né, eram privilégios, eram os nobres, os homens nobres, enfim. Né? Então, era isso que acontecia. Mas as mudanças não foram somente nas áreas tecnológicas da sociedade. Houve também uma revisão de valores no que se refere a homens e mulheres. Já durante a Segunda Guerra, a maciça inserção das mulheres no mercado de trabalho estabeleceu um novo campo de possibilidades para aquela que antes era vista como a rainha do lar. Foi a partir daí que muitas delas reivindicaram novos campos de conquista nunca antes alcançados, como, por exemplo, o meio intelectual, que passou a se voltar para essa questão. Mulheres escreviam livros a fim de desconstruir o seu papel na sociedade. No século XVIII e começo do XIX, várias escritoras que vão começar a questionar a situação feminina. Você tem algumas escritoras que se transformaram em mulheres muito conhecidas, como Jane Austen, Charlotte Brontë, Emily Brontë, a própria Mary Shelley. Então essas mulheres vão questionar isso mais no século XVIII. Ou ainda, a difícil conquista pela luta para que as faixas salariais de homens e mulheres fossem iguais. Em vários países do mundo ocidental, as mulheres ainda estão reivindicando os direitos de igualdade, né, perante os homens. Então é uma ideia de que as mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens, e a referência é muito masculina. Então é um momento em que as mulheres põem calça comprida, fumam e adotam mesmo comportamentos e a linguagem masculina. Já na década de 70, o feminismo havia se consolidado como um movimento político. Instituições de defesa dos direitos das mulheres e outros órgãos de natureza governamental passaram a sensibilizar outras parcelas da sociedade com respeito a essa causa. Com o passar dos anos, muitas outras bandeiras foram levantadas, como é o caso da Lei Maria da Penha, sancionado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 7 de agosto de 2006. O movimento feminista atualmente tem como bandeiras principais no Brasil o combate à violência doméstica e o combate à discriminação no trabalho, a legalização do aborto e a adoção do estilo de vida independente. Até muito pouco tempo atrás, quer dizer, as mulheres não tinham direitos, né? E não se falava em violência doméstica. Vamos dizer, mesmo que o movimento feminista venha do século XIX e tenha toda essa história longa, falar em violência doméstica, por exemplo, é uma coisa de, no Brasil, pelo menos uns 20 anos, quer dizer, o que não é muito tempo, historicamente falando, né? Então, a meu ver, as conquistas são pequenas, mas tendem a crescer à medida em que as mulheres pressionam e as mulheres entram também, se tornam advogadas, passam a ser juízas, passam a feminizar a área do direito. Mais de 40 anos de feminismo. Será que ele está acabando? Ao longo da história, a mulher sempre foi inferiorizada. Mulheres são despidas em outdoors e capas de revistas, reduzidas a iscas de consumo na propaganda televisiva, ridicularizadas em programas humorísticos, condenadas à anorexia e à beleza compulsória pela ditadura da moda. Porém, há contudo um terreno diante do qual o feminismo parece calar-se:
A mulher é utilizada muitas vezes como isca de consumo, realçando seus atributos físicos e estabelecendo uma relação de desejo sexual direta entre o produto e a mulher. O que é espantoso é a cumplicidade de tantas mulheres com essa imagem que as deprecia e alarga a distância entre ética e estética, amor e sexualidade. Porque as mulheres aceitam ser objeto sexual depois de 40 anos de feminismo? Isso é o que discute agora o Vejam Só.